Chegando finalmente aos 50 continhos da meia-noite, acho que essa é exatamente a data em que a pandemia nos levou a um lockdown, depois a um processo de distanciamento social, isolamento social, enfim, ela foi batizada de vários nomes, e há um ano que a gente está vivendo essa realidade. Quase ninguém foi capaz de lhe dizer bom dia. Nasceu sem pai nem mãe, ninguém, mas o chamavam de Lino. Era filho de todo mundo. Nasceu na rua, ninguém viu, ninguém sabe quem pariu, onde, quando, se nome tinha, que fosse outro, nada. Era como chamavam o menino, Lino. Assim era reconhecido nas ruas. Virou Lino por razões tão desconhecidas quanto a sua própria existência. Sentia-se livre, mas incomodado sempre à espera de um povo, de alguém, de um bando. Mais urgentes eram as suas urgências. E na rua dormia, ele e sua sombra, que às vezes se escondia dele de tantos dias sem banho. Outras tantas vezes ele dormia com seus irmãos, e eram tantos irmãos que surpreendia ninguém ver. Às vezes os cachorros percebiam e recebiam bons dias e eles... nem isso. Outras tantas vezes ele dormia com seus irmãos e eles eram tantos que surpreendia ninguém ver. Às vezes os cachorros recebiam bons dias e eles... ninguém via. Sabiam ser invisíveis. Pareciam brotar dos bueiros quando menos se esperava. Surgiam aos montes com suas balas, água, vindas sabe-se lá de onde, amendoins e os olhos marejados de quem mal havia começado o dia, sem saber se no fim chegaria vivo para mais um outro dia. A vida de Lino era um grande parque de diversões onde ele só podia brincar do lado de fora. Sempre do lado de fora da vitrine, da padaria, da loja de música, das lojas de doces. Sua existência era uma imensa alegoria fantasmagórica. Estava lá, na praça, na rua, no monumento, na marquise. Ele era o contraponto da vida real. Vivia sem apiedar de si mesmo, nunca. Vivia, mas existia para poucos. Por incrível que pareça, conseguia sorrir. E os poucos que o enxergavam morriam de pena, mas quem morria de verdade, a cada dia, era ele. Morria e nascia de novo, ressuscitava aos milhares, aos milhões talvez. Todos os dias. Era um tempo duro, eram tempos difíceis para se viver, mas o que é a morte para alguém que já não está vivo? E logo ele nasceu, renasceu, vendo o mundo em conjunto, globalizado, agigantado, engarrafado em vias e avenidas largas, e ele excluído mais uma vez. Fora dos muros, fora das cercas. Livre? Mas livre? Por qual liberdade? Ainda avistou o Fusca e correu. Sentia-se o próprio dono da história da humanidade, o protagonista de um filme real, um documentário mal documentado, uma pintura sem moldura, sem telas, sem bordas, mas não tinha nenhuma consciência disso. Às vezes sentia até culpa. Quando fechava um sinal, ele era o dono absoluto de todos os automóveis, ainda que não pudesse entrar em nenhum. Aos 4 anos de idade, estava na altura da fumaça dos carros. Aos 7, já avistava as janelas. Era um excluído, como dizem hoje em dia. No almoço de domingo ele ficava do lado de fora, mas sempre dava um jeito de fazer parte da confraternização. Era aquele contraparente indesejado e ignorado sempre. Mas sabia que sua invisibilidade, no fundo, era percebida por todos. Incomodava mesmo, fazia doer sem que ninguém soubesse o motivo. Ele estava lá fora, na porta, olhando, se alimentando das sobras, comemorando o gol do time de coração, confraternizando junto com sua família, fosse ela qual fosse. Uma fração de segundo, um automóvel, e ele só via sangue à sua volta. Como não viam, ele via o que ninguém mais via. Uma sociedade sem vida, sem futuro, com um passado sórdido, com um presente enorme de dias vazios pela frente. Ele dividia seu espaço entre fragmentos de pensamentos, ratos, baratas, aleijados, aleijões, alijados da sociedade, camelôs que dormiam por aí, gentes das ruas. E quando vinha a escuridão, o que via sempre o amedrontava. Não acostumava nunca. Um mundo parecido com
um daqueles filmes de zumbi que ele nunca vira. Parecia absolutamente natural seu mergulho diário no lixão em busca do pão estragado de cada dia. Nos dias de sol, a praia era um encantamento necessário. O mar, o banho, ainda que salgado, era renovador. Acalentava a existência e trazia até algumas ideias. Lino ficava numa felicidade inigualável, tão arrebatadora que provocava a ira dos banhistas, que reclamavam da sujeira e tiravam seus pertences de perto com medo de serem roubados ou do cheiro impregnar suas roupas de marca. Mas ele queria o mar, queria se jogar o mais fundo que pudesse, ficar mergulhado como os peixes por horas a fio. Quem dera ser um peixe. Aprendeu a nadar sozinho, entre um afogamento e outro. Era um sobrevivente nato. Até a ler ele aprendeu sozinho. Teve a ajuda de uma senhora que, dias e mais dias, sentada numa pracinha, o ensinou as primeiras letras. Algumas palavras, outras e mais outras, até que um dia ela sumiu, desapareceu. Ele ainda esperou um pouco, talvez tenha morrido, talvez tenha simplesmente desistido. E como sua casa era grande demais para ficar sentado na pracinha esperando, então ele saiu andando. Andou muito. Conhecia a cidade melhor do que ninguém, podia ir onde quisesse, jamais se perdia porque não tinha para onde voltar. Seu lugar era todo lugar. Outro dia e mais outro e tantos outros mais. A rua, o asfalto quente, a latinha de cola, a truculência da polícia, as leis do cão, do crack, do tráfico, do policial, da fumaça dos carros, da violência humana, estavam lá. Sempre. E aquele som rasgado alto dentro dos ouvidos era o som de uma freada desesperada. Chega o inverno e com ele o frio, dói a alma o frio da rua. Ele sente o que ninguém mais sente. Falta agasalho, calor, carinho, amor. Estranho sentimento esse, carinho. Ele não fazia ideia do que fosse, mas com lágrimas nos olhos sentia falta, mesmo sem saber do que se tratava. Noites de frio são difíceis, talvez sejam as mais difíceis. Não que as outras sejam fáceis, mas ela exigia pontos específicos, lugares aquecidos, ventilação de esgoto, ar quente que ajude a passar a noite, afinal, é preciso resistir. Via nas televisões das vitrines que em alguns lugares nevava. Ele quase dava graças a um Deus que ele desconhecia. Ele não chegava a esboçar indignação, mas não sabia nem o que era estar indignado. Seu mundo era simplesmente daquele jeito. Ser feliz ou triste não tinha significado algum. Sua sobrevivência dependia de agilidade, de sagacidade, de seu teatro da dor. Dependia de fingir que dói o que deveras doeu. E doía. E muito. Então ele se torna um fingidor, sinônimo de sobrevivente que chega a fingir que a dor que deveras sente, pois já nem mesmo sabia sentir. Mas um dia não foi esperto o bastante. O homem que dirigia o automóvel freou bruscamente. Ainda tentou reanimá-lo, botou o menino no colo e heroicamente levou-o no Fusca 72 até o hospital. Mas aí já era tarde demais. Do mesmo modo que veio ao mundo, sumiu, desapareceu, virou pó, para ser reinventado na próxima esquina. Ninguém nunca ouviu falar dele. Mas na verdade, ele nunca saiu de lá. Multiplicando-se aos milhares, talvez aos milhões pelas esquinas. Ninguém viu, porque quase ninguém foi capaz de lhe dizer bom dia.